Puder, no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4. Amém? Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Eu construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei em dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a minha recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Oremos. Senhor Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás conosco, Tu estás aqui no meio de nós, o Teu Espírito está entre nós. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença, obrigado por cada pessoa que está aqui, Pai, veio adorar o Teu nome. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa estar cada vez mais nos edificando, cada vez mais e mais, Deus, nos preparando para as dificuldades dos nossos dias, para que ano que vem, meu Pai, 2013 seja cada vez melhor, bem melhor do que 2012 foi, bem melhor do que 2011 foi, e que possamos estar crescendo em espírito e em verdade, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Toda vez que eu vou para Natal eu tenho experiências incríveis lá. Tem pessoas incríveis, tem cantos muito legais, tem praias boas, mas existia um canto que eu ainda não tinha passado um tempo considerável lá, o Alecrim. O Alecrim, para quem não conhece, é como se fosse o centro da cidade aqui. E nesse dia a gente decidiu ir no Alecrim 11 da manhã, véspera de Natal. E como todo mundo bem sabe, um centro comercial, véspera de Natal, é cheio de gente. E era 11 da manhã. E Natal não está chovendo, está tão quente quanto aqui. Não tem vento e o mormaço sobe. Para tudo eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. Mas até aquele momento eu não estava entendendo o propósito que Deus tinha em me levar até o Alecrim 11 da manhã. Fica naquele calor, suando e fazendo coisas que um homem normalmente não gosta de fazer, compras. Eu estava parado na frente de uma loja, pegando o ar-condicionado dela. Foi quando eu escutei uma música tocando do lado de fora. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina, começa outra vez. Eu nunca gostei muito dessa música, mas nesse dia ela teve um sentido diferente para mim. Então é Natal. E o que foi que eu fiz? O ano terminou e vai começar de novo. E daqui a um ano vai estar terminando e vai estar começando de novo. E depois vai estar terminando de novo e começando mais uma vez, e eu continuo a mesma pessoa. Existe uma premissa no mundo dos negócios que fala o seguinte: se você parar de investir no seu negócio, ele quebra. Então no que foi que nós investimos nesse ano? Onde foi que eu investi a minha vida? Ou onde foi que eu investi o meu tempo, a minha leitura, os meus joelhos? Onde foi que eu investi as minhas noites, as minhas manhãs, o meu dinheiro? Onde foi que eu investi? Porque o Natal já passou, o ano está terminando e vai começar de novo depois da manhã.
E onde é que eu vou investir novamente? Quando a gente fala de investimento, a gente tem que entender o seguinte: existem vários tipos de investimentos, mas existem investimentos financeiros, que são os mais conhecidos que tem. Existem dois tipos de investimentos financeiros: os que dão certo e os que não dão certo. Os investimentos financeiros que não deram certo esse ano de 2012 e de 2011. Por exemplo, Lehman Brothers era uma empresa muito grande que aplicava na bolsa de valores. Ela quebrou e quem investiu nela perdeu muito dinheiro. Ou o que falar das ações da Vale do Rio Doce? Era uma empresa que tinha um dos maiores índices de preço das ações no Brasil, quebrou e baixou também. Ou então o que falar de um investimento financeiro que não deu certo? Um time chamado Chelsea investiu milhões de dólares e euros em estrelas, Fernando Torres, Ramírez, Oscar, e perdeu para um time que não tem grandes estrelas, um time de loucos, né? O Corinthians. Ou então a gente pode falar de investimentos que deram certo, como por exemplo as Americanas de 2000 a 2010. Quem tinha ações daquela empresa desses 10 anos virou um milionário. Ou então que a gente pode falar do UFC, um marqueteiro que tinha uma visão sobre um esporte, aplicou todo o seu dinheiro naquele esporte e hoje ele é o esporte que mais cresce no mundo todo, superando até o crescimento do futebol. Um esporte que há 3, 4 anos atrás era visto como maníaco, animal e censurado. Só acima de 18 anos pode assistir isso aqui. E não é todo mundo não, porque tem sangue, pancadaria e sai gente ferida daqui. Hoje em dia é o esporte que mais cresce no mundo todo. Por quê? Porque tem marketing envolvido nele. Eu gostaria que todo mundo pudesse abrir sua Bíblia em Mateus 6, versículo 19 também. Já que a gente está falando de investimento, Jesus nesse ponto aqui de Mateus 6, 19, ele está no Sermão do Monte. Ele está falando sobre oração, ele está falando sobre jejum. Logo após essa passagem ele vai falar sobre o quê? Sobre as riquezas do dia a dia. Mas antes dele falar sobre as providências do dia a dia, sobre as roupas, sobre o sustento, ele fala uma coisa interessante sobre as riquezas espirituais. Mateus 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu coração, aí também estará o seu coração. Onde estará o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Existe um pastor americano chamado John Piper. Ele tem uma frase que define um cristão, e eu gosto muito dessa definição dele. Ele fala o seguinte: cristão verdadeiro é aquele que tem o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e como seu tesouro. Porque onde estiver o seu coração, aí também está o seu tesouro. Onde foi que esteve nosso coração em 2012? Nas vaidades da vida? Ou nas responsabilidades da vida? Nas aulas, nas provas, nos romances, nas festas, no dinheiro ou no futebol? Nas posses ou quem sabe na compra da casa própria ou do carro novo? Ou quem sabe no TCC? Eu creio que uma das grandes armadilhas que Satanás faz hoje em dia é nos tornar cristãos pedregosos. O que é isso, Marcos Paulo? É o cara do Quarteto Fantástico? Não, não é. Cristãos pedregosos é o seguinte: Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 5, ele fala que existem vários terrenos, vários solos, e o semeador joga a semente nele. Existe o terreno bom, existe o terreno espinhoso, e existe o terreno pedregoso. Nesse terreno pedregoso a palavra entra, a palavra desenvolve, mas as raízes não descem, porque são pedras. E as pedras significam as responsabilidades, a correria, a preocupação do dia a dia, que não deixa a palavra de Deus penetrar na nossa vida, no nosso coração, transformar e regenerar a gente, nos curar por dentro. E quando isso acontece, nós nos tornamos cristãos superficiais. Nós nos tornamos cristãos que não têm a palavra de Deus aplicada na nossa vida muitas vezes, ou cristãos que se preocupam muito com coisinhas pequenas. Nós nos tornamos cristãos críticos, que não estamos aqui no dia a dia, mas estamos aqui no domingo, e quando alguém não faz alguma coisa bem feita, se eu tivesse eu fazia melhor. Ô irmãozinho, por que isso aqui, irmãozinho? Quando nós temos a palavra de Deus enraizada na nossa vida, ela prolifera, ela dá fruto, e nós não nos tornamos cristãos superficiais, que por sua vez desenvolvem o mal do cristão crítico. Nós nos tornamos cristãos autocríticos.
Cristãos que têm a consciência de se autocriticar. O que foi que eu fiz? Será que isso está certo? Meu Pai do céu, eu errei, me perdoa. Cristão autocrítico. Esse é um grande fruto da santidade que nós devemos buscar dia a dia. Quando nós analisamos investimentos financeiramente falando, a gente tem que analisar o retorno que ele vai dar. Se eu investir R$100 nessa casa aqui, será que ela vai me devolver 200? Isso é princípio bíblico. Antes de construir, calcule. Então, quando a gente analisa o retorno das coisas financeiras, a gente tem que saber se elas vão dar certo ou não. O investimento no reino de Deus, o retorno já é mais que certo. O retorno já é comprovado e provado para cada um de nós. É o aperfeiçoamento, porque Ele começou a boa obra em nós, Ele vai terminá-la. Para aquele que não conhece a Jesus, vai ser salvo. A sabedoria para aquele que busca a santidade e o temor ao Senhor. Ou o que falar da alegria, da paz e do amor. Você não precisa dar 7 pulinhos nas ondas no dia 1º. Você não precisa vestir branco para poder ter paz. Você não precisa vestir amarelo. Ou você não precisa vestir vermelho para ter amor. Jesus fala, antes de João 15, durante João 15, o seguinte: que eu vos dou a minha paz, eu vos dou a minha alegria. Não os dou como o mundo dá, eu os dou a minha, porque ela é para que a sua alegria e a sua paz seja completa. E tudo isso por meio da prática do amor. Estamos ou ficamos tão ocupados correndo atrás das riquezas desse mundo, dos compromissos, do entretenimento, que nos esquecemos de buscar, de acumular as riquezas, os tesouros espirituais. Nós não queremos passar tempo com Deus, nós não queremos esperar um tempo por Deus agir, mas nós queremos ser chamados de cristãos. E aí, para compensar isso, a gente dá um Twitter para Deus. Ou coloca alguma coisa no Facebook lá para compensar. Peraí, Deus, eu vou colocar aqui: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 10 curtidas, 2 retweets. Não é bem assim. Em Colossenses 3, versículo 1 até o 4, não precisa abrir. Parafraseando esse versículo do grego, Paulo está falando o seguinte: olhe para Jesus e veja o que está acontecendo ao redor dele. Fique de olho lá em cima. Não fique de olho no umbigo aqui embaixo. Não fique olhando para o dedão do pé. Fique olhando para o céu. Veja o que está acontecendo lá. E que o que está lá em cima venha ser o seu tesouro. Porque o que está aqui é passageiro. A vida do homem é um vento. Passa rápido. E quando a gente menos perceber, lá fomos nós. Lá fomos nós. Lá fomos nós. Esse ano eu nunca fui para tanto funeral na minha vida. E eu pude ver o quanto que a vida é rápida, a vida é passageira. Não vale nada e o ser humano não é nada. É isso que a Fernanda mais me ensina. Ela trabalha em enfermaria direto. Ela vê isso. O ser humano não é nada, é um sopro. Vem alguma coisinha e puf, já foi. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que 2012 refletiu realmente quem nós somos? Eu não gostaria de fazer essa pergunta, mas eu sei que ela é necessária. Porque eu não estou em posição e ninguém está em posição de perguntar isso. Só o próprio Deus. Mas vamos usar essa pergunta como uma pergunta para nos edificar. O reino de Deus é um bom investimento? É o melhor de todos. Então o que foi que eu e você fizemos por Cristo esse ano? O que foi que nós fizemos pelo nosso Deus? Porque um dia nós iremos prestar conta de cada coisa que falamos e fizemos pelo nosso Deus, seja boa ou ruim. Quanto foi que nós aplicamos nele? O reino de Deus tem de ser aplicado na nossa vida. O que foi que você fez com o tempo que Deus te deu? O que foi que eu fiz com o tempo que Deus me deu? O que foi que nós fizemos com os dons que o nosso Salvador nos concedeu? A partir de hoje, eu não diria a partir do dia 1º, porque a gente tem a condição de fazer, a gente tem o costume de fazer aquelas listas de coisas. Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Esse ano eu vou cortar o cabelo mais vezes. Esse ano eu vou trocar meu guarda-roupa. A gente tem a mania de fazer essas listas de prioridades. Então, a partir de hoje, não a partir do dia 1º, vamos fazer uma lista de prioridades. A partir de hoje, eu quero investir mais no reino de Deus. Eu quero ler mais. Eu quero orar mais. E eu vou deixar que isso frutifique na minha vida por meio de jejuns e por meio do meu servir.
Vocês chegaram hoje aqui, não chegaram? Chegaram, claro que chegaram, vocês estão aqui. Vocês viram o jantar pronto lá atrás, viram? Vocês viram os pratos colocados ali, viram? Vocês viram a decoração toda feita. Alguém fez isso. Não foi o fantasminha camarada que botou tudo aí na parede. Que a gente possa estar crescendo para Deus e fazendo isso com um propósito. Eu quero conhecer mais a Deus, porque isso é a vida eterna. João 17,3. Porque a vida eterna é essa, é conhecer a teu Filho Jesus e a ti como Senhor. Nós estamos conhecendo a Deus? Eu não sei, eu não posso responder isso por vocês. Mas vamos orar. Se esse ano eu li um capítulo por dia, eu quero ler 2 ou 3. Se esse ano eu orei 5 minutos por dia, eu quero orar 10, 15. Se esse ano eu jejuei uma vez, eu vou jejuar 3 vezes. Se esse ano eu servi só uma vez, eu vou servir todos os dias. Se você não consegue fazer isso, talvez a resposta que você está dando na sua cabeça mostre para você quem é realmente o seu Deus. E não só isso, não só essa lista de prioridades, como servir, orar, ler e jejuar, mas vamos fazer isso também por meio do relacionamento com o nosso próximo. Quantas pessoas eu trouxe para Cristo esse ano? Para quantas pessoas eu falei de Jesus esse ano? O número de mortos cresce a cada ano. E o número de salvos? O Senhor Jesus disse que ia instituir a igreja dele para que o inferno não prevalecesse contra ela. O Senhor Jesus disse no capítulo 28 de Mateus que ide, proclamar o evangelho e fazer discípulos. Se nós não estamos pregando a palavra de Deus ou fazendo discípulos, o que nós estamos fazendo? E não só proclamar o evangelho para as pessoas que não conhecem a Jesus, mas investir na vida dos cristãos que já estão aqui. Você já experimentou discipular alguém? Se você não experimentou discipular alguém, saiba do seguinte: se você discipular alguém, você vai crescer mais do que aquela pessoa, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo e Jesus falaram isso no Novo Testamento. Experimente. Você vai ver que você, discipulando alguém, você vai ter que dar o exemplo. E você dando o exemplo, você cresce para Cristo. Invista. Invista. Comece um grupo pequeno na sua casa. É tão difícil assim? Ore pelas pessoas. Invista nelas. O segundo semestre de 2011... em número de batismos, foi muito melhor do que esse ano todo. O que estamos fazendo com a nossa boca, com os nossos bens, porque a palavra de Deus está retida. Aquilo que proclamou o reino de Deus durante tantos anos, não foi dinheiro, não foi microfone, não foi carro de som, não foi televisão, não foi rádio, foi a boca dos santos regenerados por Deus. Não foi nada desses instrumentos. Esses instrumentos simplesmente são uma forma de Deus proclamar por meio dos seus filhos. E nós somos seus filhos. E a nossa tarefa é proclamar o reino dele. Que 2013 seja diferente de 2012. Sempre avançando, sempre crescendo, sempre olhando para o alvo. Os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores da vinha pregando a salvação. Os campos estão brancos. Nós somos os trabalhadores da vinha, mas parece que a gente está parado e sentado com as enxadas na mão e deixando a colheita morrer. Se importe com o próximo. Se importe por ele. Pergunte como ele está. Pergunte como foi sua semana. Porque independente do quanto você saiba de Bíblia ou de quanto eu saiba de Bíblia, eu sei da Bíblia. Não importa isso, porque ele só vai dar ouvidos ao que você sabe, se você se importar com essa pessoa. Eu creio que foi por isso que o próprio Jesus disse: ame, ame. E a Bíblia também fala que o seu amor seja de atitudes e não só de palavras. Porque se você for tentar pregar uma palavra de Deus para uma pessoa que você não conhece, você vai ver que é muito difícil isso, dela acreditar em você. Porque você não valorizou ela ainda, você não aceitou ela ainda. E a necessidade básica do ser humano é ser aceita, é ser valorizada. E quando você faz isso, ela abre o coração para você. O que para trás ficou, 2012 já acabou, Deus já passou a régua, está aqui as contas.
Agora resta a gente pensar no futuro. Tomar como lição o que já aconteceu, tomar como lição os erros dos outros e os nossos próprios erros para que a gente possa crescer. Invista em Deus. Ore, leia, jejue e sirva. Jeremias 33:3: clame a mim e eu te mostrarei coisas insondáveis que você ainda não conhece. Invista em alguém. Mateus 28: ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos. Evangelize, discipule, ore por 2 pessoas esse ano, o ano todo, uma cristã e uma não cristã, e veja o que Deus vai fazer na vida delas. Satisfaça-se com o Senhor. E para terminar, eu queria só citar uma frase que eu escutei um dia desses. Se nós somos cristãos genuínos, nós não somos dentistas, nós não somos administradores, nós não somos gerentes, nós não somos cozinheiros, nós não somos médicos ou enfermeiros que são cristãos. Nós somos filhos de Deus que temos uma função terrena. Nós somos cristãos que são os administradores, cristãos que são médicos, cristãos que são jogadores de futebol, porque a ordem dos fatores aqui, ela altera o produto. Se nós somos filhos do rei, nada nessa terra pode nos satisfazer, nada. Analise o investimento, comprove o investimento e invista no Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Feliz 2013 para todo mundo e boa noite.